Desafios e soluções. Apresentação: Mário Mas. Olá amigos, estamos começando mais uma vez o programa Desafios e Soluções, falando de comportamento e espiritualidade. Você que quiser ligar para nós no WhatsApp, o novo telefone é o operadora 11 996 43 3827. Repetindo, 996 43 3827. Hoje vamos falar das más inclinações. Aquelas tendências comportamentais, doentias, nocivas, maldosas e que são parte do nosso processo evolutivo. Fez parte da nossa imaturidade, como ainda hoje, ainda temos muitos desses comportamentos que precisam ser corrigidos. Nós vamos tirar reflexões desse assunto no livro Tesouros Libertadores, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Bom, então aqui a benfeitora diz o seguinte: o grande poeta latino Terêncio afirmou com espontaneidade há quase 20 séculos: nada humano é estranho para mim. Bem profundo, não é? Não há nada estranho no comportamento que vemos das pessoas e nossos no dia a dia, compõe aí a humanidade, faz parte das nossas experiências. E diz ela: embora aparentemente audaciosa a conceituação, ela encontra ressonância na realidade em face da existência das más inclinações que são heranças do passado evolutivo da criatura humana. São heranças. Então, está guardado dentro de nós, em nossa mente ou no inconsciente, o registro das nossas ações no mundo, físico e extrafísico, no período da imaturidade. E o que tem a imaturidade? A imaturidade tem falta de conhecimento, falta de experiência, tentativa aí de acerto e erro, né? É natural, então, que nós tenhamos guardado as coisas erradas, os acertos. E hoje vai se apresentar como inclinação. O que é essa inclinação? É uma tendência. Então, imagina o seguinte: na vida anterior, vamos pegar coisas recentes. Na vida anterior, você passou 30 anos em determinada atividade e aquilo tornou-se um hábito seu, não é? E hoje você vai fazer alguma coisa e aquilo que você fez no passado interfere no presente, como uma tendência, né? Então, digamos que você era um bancário super organizado, metódico nos seus afazeres. Hoje você está numa outra atividade que não exige tanta metodologia, tanta organização, mas você sente aquela coisa de tudo organizado. Então, por exemplo, o indivíduo está sentado na sala, ele não pode ver um vaso fora do lugar, a almofada tem que estar ajeitada junto com a outra, tudo muito bem organizado, né? Porque aquilo fez parte de tal forma da vida dele, estabeleceu uma organização que até passou do limite, né? Então você vê hoje pessoas preocupadas com pequenas coisas, mas que para elas parecem muito grandes. Então, isso só para ilustrar. Então, olha só. São heranças do processo evolutivo da criatura humana. Depois, as tendências perturbadoras, sempre que disparado algum gatilho emocional, ressumam dos arcanos profundos do ser,
e induzem-no, nesse momento infeliz, invigilante, a agir de maneira agressiva, incorreta e perturbadora, gerando consequências em forma de danos que exigem reparação, mudança de atitude, recomeço emocional e moral. Deu para pegar tudo? Não, né? Joana de Ângeles é bem profunda nas suas colocações, então nós vamos, na medida do possível, na medida das minhas possibilidades, tentar dissecar essa colocação. Então vamos lá. As tendências perturbadoras. O indivíduo mau caráter, o indivíduo vicioso, o indivíduo que provoca pessoas, que tenta tirar vantagens. Então, são tendências perturbadoras que o indivíduo tem. Sempre que disparado algum gatilho emocional, o gatilho é aquilo que evoca alguma experiência, alguma lembrança. Então, por exemplo, digamos que você tenha passado por uma rejeição na sua infância, isso está guardado dentro da sua mente. Hoje, uma pessoa na empresa que você trabalha não te olha e nem te cumprimenta, isso pode ser um gatilho para fazer você lembrar daquela rejeição. É um gatilho que evoca a memória, ok? Então, olha só. Sempre que disparado algum gatilho emocional, ressumam dos arcanos profundos do ser, ressurgem do interior do indivíduo e induzem-no, nesse momento infeliz, invigilante, a agir de maneira agressiva, incorreta e perturbadora, porque evocou uma lembrança amarga, dolorida, difícil, perturbadora, então vai provocar essa maneira agressiva de agir. Continuando. Gerando consequências em forma de danos que exigem reparação, mudança de atitude, recomeço emocional e moral. Bom, então veja bem, a gente quando tem uma reação dessa emocional, esse gatilho dispara uma lembrança amarga, dolorida, tá bom, isso vem para fora, a gente sofre, mas não devemos perpetuar esse momento. Então nós temos que ter consciência, espera aí, tô mal, eu lembrei de uma coisa aí muito difícil para mim, isso me traz chateação, me sinto para baixo, mas espera, a minha vida não é isso. Isso é uma lembrança, isso é uma tendência minha. Não é? Eu não devo ficar nesse patamar, eu devo recuperar o meu equilíbrio, a minha lucidez, o meu otimismo e continuar. E aí o que acontece? Quando nós nos recompomos, nós olhamos essa tendência, essa reação emocional que tivemos, não mais como uma coisa dominadora que subjuga a nossa vontade. Não, a gente olha diferente. Tá bom, foi mal, fiquei mal, mas já recuperei. Eu tenho força para superar isso. Por isso é importante a gente aprender a recuperar o equilíbrio. Porque nós estamos sujeitos às oscilações. Se toda vez que nós estivermos em baixa, nós ficarmos detidos muito tempo aí, nós vamos sofrer. Então nós temos que arranjar meios de sair desse estado e logo recuperar a lucidez. Então, como que você pode sair desse estado? Você pode tomar passe, você pode escutar uma palestra, você pode ver um vídeo, você pode fazer caminhada. São várias situações que são boas para você, que faz sair aquela energia que está gerando perturbação. Tá bom? Então vamos lá, vamos ter mais informação aqui ainda. Então, essas tendências perturbadoras podem ser evocadas e vêm do nosso interior essas memórias perturbadoras, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Depois, mais adiante. É graças a essas perseverantes energias negativas que muitos comprometimentos funestos instalam-se na conduta individual e coletiva. Essas energias negativas, que são decorrentes de experiências que guardamos dentro de nós, precisam ser trabalhadas. Agora, veja que interessante isso.
Eu dei um exemplo aí de um caso de rejeição, que pode ser um outro, um caso de perda, né? Quando o indivíduo passou por aquela experiência da rejeição, ficaram marcas na personalidade, marcas da rejeição, emoções, medo, insegurança, energia de raiva de ser rejeitado, e isso tudo fica dentro de nós. Por isso que a psicologia fala da catarse, que é tirar para fora, colocar para fora aquilo que está internamente preso, gerando sofrimento. Quando a pessoa põe para fora, é como se ela limpasse, se ela se reorganizasse internamente. Então, nós levamos essas emoções de uma para outra vida. Memórias, né, imagens, emoções. E quando vem para fora, às vezes é devastadora. Então, no processo evolutivo, nós precisamos ir trabalhando essas questões internas. E a vida, a relação com a vida, vai proporcionando trabalhar essas questões, né? Então você veja, nós em determinados momentos nos vemos bastante seguros, centrados, fazendo as nossas coisas, e de repente acontece alguma coisa que desconcerta a personalidade. E aí a pessoa fala, nossa, eu pensei que era tão equilibrado, tão centrado, de repente eu me percebo tão frágil. Mas é mesmo, né? Você estava forte, centrado, enquanto as situações favoreciam. Mudaram as situações mais provocativas, mais difíceis. Isso mexe com as nossas fraquezas, com os nossos tormentos não resolvidos. Ao mesmo tempo, é uma terapia na qual, quando nós mexemos nessas coisas paradas, nós vamos melhorando, vamos resolvendo. Lembrando André Luiz, que fala que nós contraímos débitos no atacado e pagamos no varejo. É isso. Não dá para a gente pagar no atacado. Então vamos mais adiante, buscando mais informações. Deixa eu ver aqui quem está participando. Agradeço aí os amigos participando no Facebook. A minha esposa, o meu amor, está ligada também no programa. Um beijo para você e para todos os nossos ouvintes, que é uma alegria aqui saber que tantas pessoas estão interessadas no programa, na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior, né? Continuando, pessoas corretas na aparência, insuspeitas e gentis, de um para outro momento alteram a maneira de conduzir-se, permitindo-se lamentáveis ações morais e espirituais que as fazem resvalar para níveis ultrajantes. Eu costumo dizer em palestra que às vezes nós somos preservados de maiores conflitos, não tendo alguns estímulos aversivos em nossa vida. Então, por exemplo, nós dizemos que somos um povo pacífico. Que bom, isso é legal. Mas nós não estamos num ambiente de guerra. Então, nós não temos estímulos agressivos da guerra para ver como seria esse comportamento pacífico. Então, o indivíduo pode se mostrar forte, assertivo numa situação, por exemplo, como dono de empresa. Ele é forte, assertivo, guerreiro. As condições favorecem que ele manifeste esse comportamento. E ele tem também comportamentos conquistados sobre isso. No entanto, se aparece uma crise, que a empresa dele fica no vermelho, ou que os empregados vão embora, ou a empresa sofre algum dano, é aí que você vai ver a força da pessoa. Se ela realmente tem aquela força, enfrenta a situação, ou ela cai num processo depressivo, perde o entusiasmo pela vida, não sai de casa. Acontece isso com muitas pessoas. Então, nós estamos sujeitos. Então, essas são as más inclinações que nós apresentamos. São coisas do processo evolutivo não resolvidos. Olha só, tem mais. O ser conduz no íntimo a essência divina que lhe cabe desenvolver através de contínuas experiências evolutivas,
qual semente dadivosa que necessita morrer esmagada no subsolo, a fim de libertar a vida que se lhe encontra adormecida e alcançar a fatalidade da plenitude a que está destinada. Bom, então, estas experiências que nós temos das más inclinações que vão despertando ao longo da vida, elas vão sendo trabalhadas, resolvidas, enfrentadas, e isso faz o indivíduo desenvolver as suas capacidades, superar as suas fraquezas, lidar com as consequências dos seus maus atos do passado e do presente. Então, tudo isso está exigindo dele movimentos, exercícios mentais, emocionais, sociais, de relacionamento, para ele lidar com essa situação. Então, esse exercício faz ele crescer, desenvolver qualidades. E aqui, então, mais adiante, Joana de Ângeles fala, o ser conduz no íntimo a essência divina. Assim como ele carrega as memórias doentias que precisam ser trabalhadas, a essência divina está lá. Então, quando você se vê em apuros por conta dos tormentos pessoais, da insegurança, do medo, do pessimismo, né? Isso tudo, se você não está mais praticando o mal, que geraria esses tormentos, se você não está praticando o mal, está querendo acertar, então estes incômodos internos estão sendo limpados, trabalhados, superados. A gente às vezes está numa maré boa e vem uma maré negativa que a gente fica angustiado, sofre. São limpezas, são trabalhos para melhorar aquilo que estava lá dentro e a gente não sabia. Então veja bem, nós não lembramos do que fizemos em vidas passadas, na vida presente, porque não suportamos, mas elas estão dentro de nós. E à medida que nós vamos enfrentando as consequências daqueles atos passados, nós vamos resolvendo, nós vamos melhorando. E é claro que dói, porque você está mexendo em coisas, né? Imagina que você tenha lesado o patrimônio de alguém que foi à falência e que a família toda passou fome, né? E você traz essa memória interna de ter prejudicado muitas pessoas. E isso pode provocar um sentimento de culpa muito grande. Se você lembrar de toda essa culpa, você não faz mais nada. Então vem assim gotejos, gotas de culpa, depende da pessoa, às vezes vem de forma devastadora, que ela está limpando, ela está sofrendo o que o outro fez sofrer, né? Então ela pode estar aí espiando o mal que fez alguém e, consequentemente, depois ela reparar para se renovar. Bom, enquanto você pensa, toma um café, nós vamos ao intervalo e já voltamos. Há 70 anos, a Força Expedicionária Brasileira desembarcava na Itália para lutar na Segunda Guerra Mundial. Em um cenário de batalhas, soldados corajosos enfrentam os horrores da guerra, amparados por espíritos de luz. O reencontro de heróis, lutando para vencer. Conheça nas entrelinhas deste romance a verdadeira história por trás da guerra. Diante de lembranças marcantes, renasce um amor verdadeiro que transcende o tempo. Informações, ligue 11 4964 4700 ou mundomaior.com.br. Olá, eu sou Norberto Gavioli, apresentador do Mistérios, da sua TV Mundo Maior. Você, acostumado a me ver debatendo com especialistas céticos, nesta nova temporada, quem vai me desafiar é você, telespectador. No primeiro Mistérios dessa temporada, vamos falar de um caso extraordinário de reencarnação. Um garoto de 5 anos de idade
relembra da sua vida passada como piloto de guerra. Acha absurdo? Não acredita em reencarnação? Mande sua pergunta. Eu vou provar para você que não existe mistério para o Espiritismo. Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce. Invista em um planeta de regeneração. Anuncie conosco. Sua empresa associada a uma mensagem de paz para um público qualificado. Uma ação que pode trazer excelentes resultados à sua marca, produto ou serviço. Com um investimento à altura do seu negócio, você garante que seu produto possa ser conhecido por centenas de milhares de pessoas que acompanham a TV Mundo Maior através de canais abertos, pagos e pelo principal satélite do país. E isso sem falar nos quase 70 mil seguidores do Facebook e nos mais de 1.200.000 minutos assistidos de nossos programas mensalmente no YouTube. Em tempos de crise, reconhecemos o valor de uma parceria. Entre em contato conosco pelo e-mail anuncie@tvmundomaior.com.br. Com o seu investimento, continuaremos com a nossa missão de propagar a mensagem do bem. Muito bem, estamos de volta. Temos algumas perguntas aqui. Então, a Cristiane de Campinas diz: então, o nosso psicólogo está totalmente ligado ao espiritual, correto? Indaga. Agora, os profissionais dessa área teriam que ter um vínculo ou crença espiritual? Caso contrário, não saberiam lidar com certas questões? Por exemplo, quem não tem crença alguma? Abraços. Olha, quem não tem crença alguma tem a ciência, não é? Quando Jung fala do inconsciente coletivo, ele está falando dos arquétipos que nós trazemos do passado, que você pode trabalhar com o cliente e ajudá-lo, né? Ele pode trazer coisas desse inconsciente coletivo, são comportamentos sociais que está dentro do indivíduo que pode ser trabalhados, né? Eu, como espírita e psicólogo, eu tenho uma visão desses arquétipos como experiências vividas pelo indivíduo. Porque o Espiritismo mostra isso para nós, não é? No processo evolutivo, as várias encarnações, as experiências que vamos adquirindo, desenvolvendo os nossos potenciais. A visão reencarnacionista, obviamente, traz uma ampliação da nossa visão da realidade, mostrando o ser humano como um ser imortal e multi-existencial, e não um corpo mortal que está destinado à terra, à morte definitiva. Nós somos imortais e carregamos muitas experiências. A psicologia transpessoal tocou nesse assunto, se interessou pelo tema da imortalidade, como o livro do Stanislav Grof, que é um psiquiatra transpessoal, como tantos outros estudiosos do tema transpessoal. Mas, continuando, nós temos perguntas também no Facebook. Eu vi uma colocação aqui, deixa eu ver se eu acho. Muito interessante. Espera aí, deixa eu me achar aqui. Do Adriano. Não, o Adriano entrou agora, deixa eu ver. A doutrina espírita foi a única doutrina que encontrei explicação para todas as minhas imperfeições, mas respeito todas as doutrinas. Legal, Adriano, que está aqui fazendo a sua colocação. Agradeço aqui os nossos outros amigos. Eu vou nas perguntas, os vários participantes recebam o nosso abraço. O Wagner faz uma colocação interessante. Curioso é que todo o exemplo que é apresentado para uma não lembrança do passado é sempre apresentada com a condicional se.
Não é essa colocação que você tinha feito. Eu quero pegar a outra aqui. Ora, se lampejos do passado faz alguém sofrer, qual a diferença de sofrer lembrança do passado como um todo? Me parece que lembrando pedaços ou lembrando o passado todo gera sofrimentos. Uma coisa é você ter uma lembrança vaga de uma coisa desastrosa que causa uma certa ansiedade. A outra é você ter aquela cena toda em 3D na sua frente, que aquilo te deixa totalmente angustiado, totalmente perdido. É isso, depende do tamanho da lembrança, né? Uma coisa é você ter um lampejo de lembrança que você fez mal a alguém. A outra é você ter uma lembrança que você trucidou alguém. E você vê cenas daquilo que você fez. Então é muito diferente esse tipo de lembrança, né? Você veja que nós somos bafejados pela bondade divina de ter diluído algumas lembranças, mesmo da vida presente, porque a gente não suporta. Não suporta. Se você ficar vendo uma cena o tempo todo, isso se automatiza de tal jeito que você perde o controle sobre a memória. Então, quando você vê uma fagulha de um acontecimento, aquilo causa um sofrimento. Mas não é tanto. Ainda nós não estamos preparados para toda a situação. O indivíduo não suporta. Certo? Então, eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo de um livro do Manuel Filomeno de Miranda. Uma moça está no centro espírita para assistir a palestra, fazer tratamento, e o Manuel Filomeno, ela é encarnada. Manuel Filomeno de Miranda, como espírito, está lá no centro, vendo a situação, e ela está muito triste. E ela faz questionamentos internos, indagações, ela questiona por que ela não consegue arrumar um companheiro para namorar e constituir uma família. E quem vê, fala, puxa, o desejo dela não tem nada demais, de excesso, ela está pedindo uma coisa que quase todas as pessoas almejam. E aí, o benfeitor espiritual fala que ela sofre assim por causa de coisas do passado, um benfeitor que está lá junto com Manuel Filomeno de Miranda. Aí eles vão verificar a vida anterior dessa mulher. Ela tinha traído o marido e matado o marido. E quando ela desencarnou, ela foi obsediada pelo marido e pelo amante nas regiões inferiores. Ela não lembrava disso, porque senão ela pira, ela surta. Né? Ela sentia apenas o sofrimento daquilo que ela tinha praticado. Mas ela não tinha memória integral disso, senão ela não aguenta. Então está aí. Ainda nós não suportamos lidar as coisas que nós fazemos. Vamos lá. Algumas, né? Estamos aprendendo. Deixa eu ver o que mais. O mesmo Wagner diz, me parece que lembrando parte do passado, sofre-se como se houvesse a lembrança do passado todo. Diminuído, não é? Diminuído. Depois, um outro questionamento. Aqui, a vida e a morte é um mistério divino e a porta da morte ninguém escapa, todos os vivos vão passar por ela um dia. É a Maria de Fátima que fala. Maria de Fátima, para o Espiritismo, a morte não é um mistério divino, a vida e a morte. É uma condição do nosso processo evolutivo. Não é um mistério desconhecido, não. Ele faz parte do processo evolutivo do espírito, não é? São experiências de estar revestido de carne e experiências de estar fora do corpo físico na vida espiritual. Então, para nós não é um mistério. André, Dr. Mário, as más inclinações são as manifestações dos nossos atavismos, sim? O atavismo são as heranças do passado, é o que nós trazemos. Depois aqui, deixa eu ver aqui, a Silvana. Há menos de 3 meses minha mãe desencarnou. Fiquei muito triste, em luto. Em certo momento pedi a Deus para não ver nem ouvir mais espíritos,
Desde então, eu sinto como se minha mente está travada em algum lugar. Estou arrependida de ter pedido isto, porque agora estou querendo ouvir e ver novamente. Será que não tenho mais mediunidade? Olha, o Allan Kardec fala de uma coisa interessante, Silvana, do recesso mediúnico. Às vezes, por algum motivo ou outro, o indivíduo pode entrar num recesso mediúnico. Ele, temporariamente, não tem as faculdades ostensivas. Veja, você acha que Deus não sabe da sua dor e que você fez aquele pedido diante de uma dor? E ele não é vingativo para te dar uma lição. Então agora você vai ver, você vai sofrer porque você pediu isso. Não. Você estava num momento difícil. No momento oportuno, você vai voltar a ter as faculdades abertas. Então, faça oração ao seu mentor, né? Olha, peço me ajudar a voltar a ter as faculdades ostensivas para continuar a trabalhando, a fazer o bem, ok? Faça suas orações e tenha calma que você não está sendo castigada. Quem mais que tem alguma pergunta aqui? Bom, então nós vamos continuar. Eu agradeço todo mundo que está aí participando. Vamos lá, nós temos ainda, deixa eu ver aqui na chave mestre, quanto tempo nós temos. Nós temos 12 minutos, beleza. Muito bem. De igual maneira, o espírito em processo de crescimento para Deus é compelido a encarnar-se e reencarnar-se, a passar pelo ciclo do nascer, viver, morrer, renascer sempre, até atingir a culminância da sua destinação histórica. Antes disso, nós tínhamos falado das experiências evolutivas, né, que nós temos. Então, nesse processo evolutivo, nós trazemos as marcas do passado, esses atavismos, essas más inclinações que nós construímos. Deixa eu dar um exemplo de má inclinação agora. Digamos que você trabalha no escritório, é muito agitado, muito tenso, e aí você tem um amigo que, por conta desse estresse, ele se habituou a fumar ou a beber. E você também entra nesse estresse, de repente você se sente angustiado, não sabe como lidar com aquilo, e na hora do almoço ou à tarde, quando sair do trabalho, vai para o boteco com um amigo e começa a beber junto com ele, e você vai criando esse hábito, depois do trabalho, de beber. Você criou um hábito. Na próxima existência, se você não tiver isso resolvido, vai vir como uma má inclinação. Você vai ter a inclinação de, diante de uma situação difícil, beber ou fumar, ok? É só para dar uma ilustrada. Voltando aqui, então nós temos essas experiências imaturas, depois aqui nós falamos do nosso crescimento. Nós passamos por essas experiências, nascer, viver, morrer, renascer sempre, até atingir a culminância da sua destinação histórica. Então, nestas experiências, nós vamos resolvendo aquelas más inclinações, qualificando as boas inclinações. O que é boas inclinações? Solidariedade, sociabilidade, afetividade, ser determinado no trabalho, nós vamos melhorando elas e vamos desenvolvendo outras qualidades. Então, veja, nós temos que ter claro isso, que o Espiritismo amplia para nós, que o sofrimento que você está passando agora, a angústia, o medo, a perda, isso vai passar. Não é definitivo. São experiências. São experiências que fazem parte da idade evolutiva, falta de conhecimento, dificuldades nesta ou naquela área. As experiências vão fazendo a gente desenvolver tanto experiência como conhecimento para lidar com aquilo lá e ser um patrimônio nosso de evolução, né? Então não se detenha no momento presente, porque nós, quando nos identificamos com a situação, nós temos a impressão que ela é definitiva, e não é. Nós somos imortais, tivemos milhares de existências, teremos milhares de outras, ao infinito. Nós, Jesus falou, vós sois Deus. Ele falou que nós podemos fazer igual ao que ele faz.
Essas faculdades todas maravilhosas de transcendência estão dentro de nós. Olha só, Paulo de Tarso, que era um perseguidor do cristianismo, que chegou a cometer homicídio, no caso do Estevão, nas perseguições, etc. No final da vida dele, que se entregou a Jesus, ele fazia curas, ele transformou aquele homem agressivo num homem de fé, de bem, de amor e que fazia curas. Nós podemos fazer isso. Quando você está trabalhando lá na sua instituição, conversando com alguém, sendo simpática, você está transmitindo amor, exercitando amor. Quando você está dando passe, você está treinando irradiação, qualificando as suas energias. Amanhã ou depois você pode curar pessoas fazendo o bem. Então, tudo que nós estamos passando vai passar, vai ser superado e vamos melhorar. Mas vamos adiante, que nós temos o tempo reduzido e Joana de Ângeles tem muito a nos dizer, não é? Aqui. De cada experiência transfere as conquistas positivas e negativas para novo cometimento. Olha aí. A fim de libertar-se daquelas que são mais vigorosas, enquanto adquire outras de significado mais profundo, em aprimoramento contínuo, até a total liberação das carapaças, o escudo que nós nos protegemos, de que se encontra revestido na sua origem. Então, essas experiências agora que nós estamos acumulando, aprendendo, enfrentando isso ou aquilo, a gente vai se fortalecendo e vamos levar isso para outras existências e para a vida espiritual também, como também as dificuldades, e vamos trabalhando para superá-las. Por isso, é sempre tarefa inútil, quando não perniciosa, tentar ignorar as imperfeições, esmagar as más inclinações, refrear os impulsos vigorosos. Não adianta eu fingir que eu sou bom, que eu me torno bom. Não adianta eu fingir. Não adianta eu negar uma maldade minha, tentando convencer os outros que isso não vai apagar a minha maldade. Eu preciso reconhecer, né? Eu preciso reconhecer, bom, eu não tenho a virtude do altruísmo. Então eu vou começar a aprender a ser altruísta, me interessar pelas pessoas, procurar fazer o bem pelas pessoas. É assim que eu me torno altruísta, não é fingindo que eu sou bom. Nem adianta fingir que eu não sou mal se eu sou mal, não é? Não adianta eu falar que eu não tenho inveja dos outros se eu tenho inveja. Quando eu falo que eu não tenho, ela não se apaga, ela continua lá. Para eu vencê-la, eu tenho que reconhecer, eu sou invejoso. Eu sou invejoso, eu tenho inveja. Quando alguém tem uma conquista legal, eu fico com inveja. Então eu vou começar a trabalhar essa inveja. Eu reconheço que eu tenho isso, né? E precisamos ter essa honestidade conosco para nos aperfeiçoar, para melhorar. Vamos ver aqui que o tempo está acabando e eu quero saborear mais essas palavras da benfeitoria espiritual. O enfrentamento com o ego, o autoconhecimento que proporciona a visão dos limites, assim como das possibilidades, constituem as valiosas ferramentas para desarmar os mecanismos de autodefesa egoísta, limar as imperfeições, diluir as cristalizações defluentes dos instintos primários e conduzi-los com equilíbrio para as finalidades vitais da existência sob o comando da razão. O enfrentamento com o ego, com a mente que temos agora, né? O autoconhecimento que proporciona a visão dos limites, assim como das possibilidades. Autoconhecimento. Quem eu sou? Eu sou uma pessoa estudiosa, eu tenho dificuldade disso ou daquilo, eu evito tais situações, eu vou me conhecendo. E aí eu vou sabendo o que eu posso e o que eu não posso fazer. Deixa eu ver se tem aqui alguma pergunta. Deixa eu ver aqui, tem sim. Bom dia, o senhor pode falar a respeito de
perseguição espiritual? Aracelis Lins. Olha, as perseguições espirituais, a gente chama de obsessores, aqueles espíritos que querem nos prejudicar por se achar prejudicado por nós em vidas anteriores, ou mesmo nessa vida. Então, eles querem se vingar de alguma coisa que tenhamos feito para eles. E se nós temos sintonia com esse espírito, se nós temos vínculo no passado com ele, tivemos vínculo no passado com ele e temos ainda hoje, por conta dessas memórias que guardamos do que fizemos a ele, a gente tem sintonia. Então, o que tem que fazer? Trabalhar quando o Espiritismo fala de reforma íntima, né? Procurar melhorar, desenvolver as boas qualidades, desejar o bem dos outros, fazer o bem dos outros, fazer preces para esses espíritos. Quando necessário, invariavelmente é necessário fazer o trabalho de desobsessão. Trabalho, entenda, o tratamento de desobsessão, onde a pessoa vai escutar preleções de mensagens edificantes, vai receber orientação, vai tomar passe, o espírito que a persegue vai ser esclarecida, etc. Como também tem os opositores do progresso da humanidade, que procura perturbar todas as pessoas que estão tentando melhorar. Não vamos desistir de melhorar, porque nós estamos amparados pela divindade. Os benfeitores nos ajudam, nós não sofremos mais do que os débitos que temos, né? Não vamos sofrer além dos débitos que temos. A justiça é divina, então nós não sofremos pelos caprichos dos outros. Temos que ter essa fé, essa confiança em Deus, os pensamentos positivos, os comportamentos corretos, para que tenhamos sintonia com benfeitores espirituais, no qual a gente tem maior confiança em nós mesmos, maior equilíbrio para lidar com tudo isso. Deixa eu ver, o nosso tempo, temos agora 2 minutos. Bom, o livro estudado é Tesouros Libertadores, do Divaldo Pereira Franco, pela benfeitora Joana de Ângeles. Tenha esse livro, como todos os outros da série psicológica, são esclarecedores a respeito do nosso comportamento, da nossa existência. E a busca agora que o Espiritismo nos oferece, através dos cursos, dos trabalhos assistenciais e espirituais, é a formação das boas inclinações da personalidade. Invista no seu crescimento. Busque ser uma pessoa melhor. Não tenha medo de ser bom, né? Porque no passado as pessoas tinham medo de ser mal vista pelos amigos, né? Agora você virou uma pessoa boa, perdoa os outros, tal. Pois é, esses são os ensinamentos de Jesus. Está na hora de a gente sair desse egocentrismo, dessa egolatria, dessa imaturidade e começar a pensar maior, pensar nos outros, pensar na humanidade, que nós estamos caminhando para a universalização. Muito obrigado a todos, tenham uma boníssima semana, boas reflexões, boas leituras, bons estudos e bom crescimento espiritual. Um abraço a todos. Você ouviu Desafios e Soluções.